quero compartilhar uma palavra com todos nesta noite. E o tema é, eu digo sim, se eu olhar para trás é porque eu não estou enxergando bem lá, viu, gente? Eu digo sim. Por que nós precisamos dizer sim e para que nós precisamos dizer sim? Em tempos de hashtag, ele sim, ele não, parece que houve um despertar cristão muito forte, né? Os cristãos se despertaram. Cada um tem o direito de sair em defesa aquele que acha que tem que votar. Porém, nós chegamos ao ponto de muitos, para não dizer, né, muita gente mesmo, de entrar num ativismo. Isso me chamou a atenção, é que se nós entrássemos nesse ativismo, ou colocasse o nosso coração de verdade, e disséssemos, eu digo sim, Senhor, a tudo que o Senhor quer para a minha vida. Eu digo sim, Senhor, a todos os teus mandamentos. Pode ser que A ou B ganhe a eleição e melhore o país? Pode ser. Agora, se isso brotar no nosso coração, essa força, essa garra, esse empenho, se brotasse no coração da igreja brasileira, a dizer sim para Jesus, a solução seria divina e não humana. Isso não tem comparação. Então, queridos, muitas vezes nós nos habituamos a esse ambiente, né? A nossa casa, glória a Deus por isso. Estamos na nossa casa. Mas a nossa casa também precisa ser cuidada. Deus chama atenção através de um profeta para isso, né? Mas eu quero falar sobre dizer sim para Jesus. Dizer sim para Jesus não nos impede de nós que decidimos obedecer a sua palavra, de passar alguma dificuldade, de passar por sofrimentos, de passar por enfermidades, mas também não tira do nosso coração a alegria de servir a Jesus. Não é porque algum de nós possa ficar doente ou tenha ficado doente que você desviou por isso. Você não acha que Jesus te abandonou. Não é porque você estava naquele emprego maravilhoso e de repente a empresa, né, fez um corte, todo mundo saiu, você saiu, que você disse, não, de forma alguma. Nós estamos sujeitos a atravessar isso, mas isso não tira a nossa alegria em Jesus Cristo. Amém? Ao contrário, isso gera fé no nosso coração. Isso nos faz acreditar mais em Deus ainda. O sim para Jesus torna a alegria sempre maior do que as dificuldades. É sempre maior. O nosso modelo é Jesus. Amém? O nosso modelo é Jesus. Olha o que se fala a respeito de Jesus através da Bíblia. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas. Desprezando a dor, desprezando a coroa, desprezando as afrontas, desprezando todo o seu sofrimento. A Bíblia diz que havia um gozo, havia uma alegria, porque Jesus estava vendo que ele estava prestes a passar daquilo ali e entrar, então, em um gozo eterno, em uma alegria eterna. Amém? O foco de Jesus não foi a agonia da cruz que estava esperando ele, não.
a vitória sobre o mal, o triunfo sobre a morte. Então, quando nós dissemos sim para Jesus, independente da luta que você esteja atravessando, você ainda vai ter alegria, você ainda vai ter paz no teu coração. Não sei como você entrou aqui nesta noite, mas o seu sim para Jesus pode gerar algo extraordinário na sua vida, e você sair daqui vibrando de alegria, glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero ler um texto, só a parte B do verso 5 de Lucas 19, que fala sobre um homem a qual nós vamos estar falando da decisão dele um pouquinho. A Bíblia diz que Jesus disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Amém? Então, Jesus diz para Zaqueu: desça depressa, porque eu quero ficar em sua casa hoje. E a história nos fala que aquele homem, ele desceu depressa, ele não esperou, amém? Ao chamado, ele disse sim. Dizer sim é um ato de coragem, é sinônimo de convicção. Zaqueu já sabia o que ele queria, Zaqueu já tinha certeza de que o homem que tinha ordenado para ele descer, seria o homem que ia mudar a vida dele. Você que entrou aqui nesta noite, se você tem certeza de que o Jesus que você veio buscar, é o Jesus que vai mudar a sua vida, então Ele vai mudar a sua vida. Aleluia. Nós vamos trabalhar alguns pontos nesta noite. Alguns vai, dar uma cutucadinha, vamos sair daqui pensativo. Mas a primeira coisa é dizer sim, como este homem disse sim à ação divina. Ele precisava de uma ação divina. Ele disse sim à ação de Jesus. Dizer sim para Jesus é dizer sim para tudo que Ele pode fazer. É dizer sim para tudo que está na Bíblia e talvez não aconteceu na sua vida ainda. Amém? Mas se está na Bíblia, pode acontecer. O que está na palavra pode acontecer. Basta nós crermos, basta nós observarmos a palavra, basta nós cumprirmos a palavra, e pode acontecer. E eu profetizo sobre a sua vida, se você crê e assim agir, vai acontecer, em nome de Jesus. Amém? Dizer sim para Jesus é abrir portas para as promessas dele. O que é divino? Divino é algo proveniente de Deus. O humano não consegue prover aquilo que somente Deus consegue prover para cada um de nós. Um cidadão de boa educação, formado, faculdade, belo emprego, fiscal, federal, influente na sua sociedade, malquisto por alguns, temido por outros. Por que então o desespero para ver Jesus passar, pelo menos para enxergar Jesus? Porque ele queria tanto olhar para Jesus, porque ele queria tanto se encontrar com Jesus, porque mesmo com tudo que aquele homem tinha, não tinha nada de divino ali. Ele tinha conseguido com as suas próprias forças, com o seu próprio esforço. Aquilo que você consegue com o seu próprio esforço, querido, não é que seja ruim para você, mas aquilo que você consegue com a ação de Deus, com a aprovação de Deus, com a graça de Deus, nunca vai perder a graça. Zaqueu, ele estava perdendo a graça da sua vida. A sua vida não tinha mais graça, ele já não tinha mais alegria. Então ele procura algo divino, ele procura algo de Deus, mesmo com tudo que ele tinha. Ele procura algo de Deus. Essa história, ela é contada no livro de Lucas, e eu quero ler alguns versos dessa história. Diz assim:
Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ali havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu, subiu numa figueira para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Aquele homem, ele já tinha um propósito. Ele já tinha a ideia de que se ele conseguisse encontrar com Jesus Cristo, ele ia ouvir o que Jesus tinha a dizer a ele, e ia fazer exatamente o que Jesus tinha para dizer para ele. E a Bíblia diz que ele então se encontra com Jesus, e Jesus diz: ei, eu quero ficar na sua casa hoje. Eu não estou dizendo que é, mas pode ser que muitas vezes tudo aquilo que nós conseguimos com o nosso esforço, sem a presença de Deus, pode estar atrapalhando a nossa vida. Eu acredito que aquele homem estava sendo atrapalhado por tudo que ele tinha, por tudo que ele tinha conseguido, por todas as coisas que o envolvia, talvez até mesmo, como ele diz: olha, se eu defraudei alguém, eu quero devolver. Talvez aquele homem fosse um grande corrupto, e ele então, ele decide, naquele encontro com Jesus, a dizer alguns sims para Jesus. Muitas vezes nós pedimos algo para Jesus, é um direito nosso, eu quero, Senhor, eu quero uma casa assim, eu quero uma suíte, eu quero uma piscina aquecida, eu quero tal coisa, eu quero coisas maravilhosas, eu quero isso, eu quero aquilo, quero um carro. Você fala o ano, você fala a cor, você fala isso, fala aquilo, As mulheres querem aqueles móveis maravilhosos, arrumar a casa. Tudo isso é muito válido, é muito bom. Tudo isso Zaqueu tinha. Mas essa casa que você quer, ela tem sido um lar cristão, tem sido a habitação do Senhor. Jesus está dentro desta casa, Jesus habita aí dentro. Essa casa é um lar, ou é um lugar de pura confusão, um lugar de puro conflito. Esse carro que você pediu, esses móveis que você tem, os bens que você conseguiu, aquilo que já está nas tuas mãos, o que significa para Jesus? É para o louvor, é para a glória dele? Tem sido algo que glorifique o nome do Senhor? Ou é um lugar que ninguém se entende? O que você tem feito com o seu carro? Onde você tem andado com o seu carro? Zaqueu tinha muitas coisas, só que nenhuma das coisas que ele tinha direcionava ele para Jesus Cristo. Que aquilo que Deus te deu possa te direcionar, possa te fazer entender: não, isso aqui pertence a Deus, é pela graça de Deus, é pelo poder de Deus. A minha família precisa ser uma família que viva pela graça de Deus, na presença de Deus. Então aquele homem, como ele tinha tudo aquilo, mas não tinha paz, e quando ele se encontra com o dono da paz, Jesus disse: desce daí, rapaz. Ele disse: sim, eu desço. Eu quero ficar na sua casa, sim, vamos para a minha casa comigo. Chega na casa, prepara a janta, conversam, apresenta a família, se sentam. Jesus diz: eu quero mudar a sua vida. Ele diz: sim, Senhor, muda a minha vida. Inclusive, Senhor, que se eu fiz algo, se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais, Senhor. Faça algo, arranca de mim aquilo que não te pertence, muda a minha vida por completo. Eu quero sim, Senhor, acabar com esse apego ao dinheiro, às coisas terrenas que eu tenho. Eu digo sim ao que o Senhor está dizendo para a minha vida, ao que o Senhor está mandando. Zaqueu simplesmente disse sim para Jesus, e a sua vida foi mudada. Então, se nós queremos uma mudança de vida, se você quer algo que transforme a sua vida, precisa ser algo divino. Você precisa dizer sim à ação divina de Jesus Cristo. Segundo ponto,
Nós precisamos dizer sim aos mandamentos de Jesus. Aí a coisa aperta mais um pouquinho, porque dizer sim para a ação divina de Jesus, pode ser que Jesus venha agir pela sua misericórdia, amém? Quantos sabem que acontece isso, e quantos entendem que acontece isso na sua vida? Na minha vida já um monte de vezes aconteceu, dizer sim pela ação divina, pela misericórdia, pela graça, porque Deus é bom, porque Ele é maravilhoso. Agora o segundo ponto, é nós dizermos sim ao que Jesus manda, ao que está escrito na palavra. Você quer ver mais ou menos como isso não acontece? É mais ou menos assim. Boa noite, tudo bom? Oi, tudo bom? Preciso de ajuda. Fala, irmão, o que a senhora precisa? Não vai demorar, é só um pouquinho. Tenho tempo, pode falar, pode falar. Minha vida está um turbilhão, a minha casa está sofrendo, parece que tem uma legião de demônios invadindo a minha casa, a minha família, a minha vida. Eu preciso de um jeito, pastor, me ajuda. Calma, irmã. É que tem algumas caças, demônios, algumas espécies de demônios que elas só saem com jejum e oração. Só com jejum e oração. A princípio, eu tenho uma receita que é infalível para a irmã. Tem que jejuar até as 3 horas da tarde, 3 vezes por semana. Até sair, sai tudo. Jesus não, pastor. Eu tenho uma fome, eu tenho que comer de 1 em 1 hora. Como é que eu vou conseguir? Olha só, eu estou até passando mal. Tem que ter outra coisa. Não tem outra coisa, pastor? Não tem, querida, não tem. E tem orado regularmente? Orado? Isso, orado. Eu oro na hora do almoço um pouquinho, todos os dias, pastor. Isso eu oro. No almoço? No almoço, sim. Só no almoço? Deixa eu ver. No domingo, na hora da intercessão, pastor. É uma bênção, eu oro sempre. No almoço e na intercessão? Sim, eu oro sempre. Só isso? É, só isso. Mas é bastante? É bastante. Fica difícil assim, né? Fica difícil. Pastor, sabe o que é? É que na hora da oração, me dá uma fome, me dá um sono, dói o joelho, o meu telefone, o WhatsApp fica bombando, eu tenho que olhar o Facebook, eu não sei o que fazer. Não tem outra coisa mais fácil? Tipo, vir todo domingo 3 seguidos, assim? Não tem. Pastor. Amém? Alguma identificação, hein? Nós buscamos sempre o caminho mais fácil, ou melhor, que achamos que seja mais fácil. Nós amamos a Deus, nós louvamos a Deus, acreditamos em Deus, mas muitas vezes queremos fazer diferente daquilo que Deus nos manda fazer. É como aquele filho desobediente, né, que muitas vezes desobedece, né? A criança pequena desobedecer, o pastor Robson que o diga, o que tem passado com o menino dele, né? Não mexe lá, vai lá, mexe. Não, é desse jeito, virou as costas, já mexeu de novo. Não bote isso na boca, daqui a pouco bota na boca. Então, queridos, muitas vezes nós queremos fazer diferente. A Bíblia diz o seguinte: por que vocês me chamam de Senhor e não fazei o que eu vos mando? É o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Jesus. Você não tem idolatria, você não tem outro Deus, você não busca outras fontes, porém a fonte que é a fonte do milagre, por muitas vezes essa fonte ela não é acessada, por muitas vezes nós achamos que a fonte está em nós. Vamos fazer do nosso jeito, quem sabe funciona. Não funciona, não funciona, não tem jeito. Então, querido, nós precisamos entender que nós precisamos dizer sim também aos mandamentos do Senhor,
Porque tem gente que acha que dizer sim é no dia que levantou a mão, aceitou a Jesus, veio aqui na frente. E depois no dia que fizemos o batismo e disse o outro sim, à obediência e ao ministério. Não. Dizer sim é todos os dias você dizer sim para a palavra de Deus. É todos os dias você dizer sim para os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Por quê? Porque muitas vezes nós não recebemos aquilo que esperamos receber, não alcançamos aquilo que esperamos alcançar, não temos os resultados que imaginamos que nós teríamos. E por que isso acontece? Porque toda desobediência é um não ao agir de Deus. Seria mais ou menos assim: desobedecemos, Jesus, já sei que é um não. Pastor, é isso? Não é um exagero? Não, não é um exagero. Por quê? Os nossos resultados, eles dizem muito ao nosso respeito. A Bíblia fala algumas coisas que parece que são tão simples, passamos assim, ó. Talvez alguém tenha lido isso uma vez ou outra, outros um pouquinho mais e outros talvez nunca tenha observado e dado atenção a isso. Deixa eu te fazer uma pergunta: você tem obedecido o seu líder? Pastor, o meu líder tem que obedecer? Você tem obedecido aos ensinamentos do pastor? E quando eu digo pastor, não é o pastor Robson, o pastor Jair, pastor Adilson, não. Aquela pessoa que te lidera, o pastor do PG, pastor do seu PG, o pastor que lidera a mídia, o pastor que lidera o louvor, são todos pastores. É bíblico isso? A Bíblia diz assim, em Hebreus 13:17: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Gente, eu vou falar da minha experiência, tá? Quando eu estava à frente, estou dizendo, porque eu creio que o pastor Robson também muitas vezes passa por isso. Quando alguém falta, uma igreja maior como essa, é difícil você lembrar de todo mundo, né? Aí depois, na segunda aqui, a gente vai fazendo as contas, quem faltou, e a gente vai lembrando o outro. Mas dá uma dor no coração. Quando falta 2 domingos, a gente já fica preocupado. O que aconteceu? Por quê? Os líderes zelam por nós como alguém que deve prestar conta. E quando eu disse que toda desobediência é o não ao agir de Deus, é para nós pararmos, pensarmos, por que muita coisa não está acontecendo na nossa vida. Talvez alguns tenham dito, eu tenho orado tanto, tenho buscado tanto, e a Bíblia, ela é para ser observada em todo o seu extremo. Você tem obedecido seu pai? Adolescentes, crianças aí que já têm entendimento de 7 anos, estiver aí dentro ainda. Jovens. A forma que você trata o seu pai e a sua mãe, você gostaria que os seus filhos te tratassem quando você tiver seus filhos? Você tem obedecido o seu pai? A Bíblia diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra
teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento como promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Escuta o que eu vou dizer aos jovens adolescentes que estão aqui. Isso aqui é o verso chave para a vida de vocês. A Bíblia não diz que devemos obedecer o bom pai ou a boa mãe, o bom pastor ou o pastor ruim, não. A Bíblia nos manda obedecer, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. É mais ou menos assim, ó. Não é você que vai abrir as portas pela misericórdia de Jesus. Escuta o que eu vou falar. A obediência é melhor do que a misericórdia de Deus. Anota aí. A obediência é melhor do que a misericórdia de Deus. Porque quando você precisa da misericórdia de Deus, você tem que sacrificar mais, você tem que batalhar mais. A obediência abre portas para você. A obediência derruba muro, constrói pontes para você. A obediência abre portas para você. Então a obediência é o caminho para o seu futuro, é o caminho para a sua vida, é o caminho que você deve seguir. Aleluia. Você sente que o mundo conspira contra você? Pode ser que você tenha feito muito mais sacrifício do que obedecido. Você não desviou do caminho, você está no caminho, você está na igreja, somos cristãos, mas sacrificamos muito. E Deus deixa claro em relação ao que Ele acha sobre o sacrifício. A vida se torna melhor quando se tem obediência. Muito melhor. O texto diz assim: a obediência é melhor do que o sacrifício. Pode colocar a tela lá, por favor. Já colocou, né? Obrigado. A obediência é melhor do que o sacrifício. Tudo se torna melhor quando nós obedecemos a palavra, quando nós obedecemos a Deus. Quando eu falei dos líderes, querido, a honra que você dá aos líderes, você obedeceu os seus líderes, você está evitando isso aqui, evitando sacrifícios na sua vida. A desobediência, ela tem um agravante chamado rebeldia. A Bíblia diz assim, ó: pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. E aí a coisa pegou. Como? Primeiro ele fala que a obediência é melhor do que o sacrifício, mas ele não muda de assunto, é o mesmo assunto. E ele vai nos aprofundando um pouco mais. Ele diz assim: e a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Quem sabe mais ou menos o que um feiticeiro faz? O feiticeiro, ele faz mal para outra pessoa. E talvez seja imperceptível a nossa vida, mas ser cristão e agir contra os próprios princípios não muda muita coisa, não. A Bíblia está dizendo que é como o pecado de feitiçaria. É jogar contra o próprio patrimônio, jogar contra você mesmo. Por isso que o nosso papel o tempo todo é dizer sim para Jesus. Sim à palavra de Jesus, é andar nos caminhos de Jesus, consertar todos os dias aquilo que está errado, os pequenos erros, as pequenas coisas, os pequenos delitos, aquilo que nós fazemos. Nós devemos apresentar a Jesus, pedir perdão para Jesus, dizer sim à tua palavra e dizer: Senhor, eu quero obedecer a tua palavra, eu não quero ficar ganhando, não, eu não quero ficar simplesmente dependente somente
da tua misericórdia, não. Eu quero crescer tanto, Senhor, que eu quero começar através das minhas obediências, enxergar portas abertas também, em nome de Jesus. É aí que nós precisamos chegar. É nesse ponto que Deus quer nos ver. Ele não vai deixar de ser misericordioso nunca. Sempre que precisarmos, Ele vai estar lá. Mas o que alegra os céus é Ele abrir a porta pela nossa obediência. Amém? Último ponto que eu quero conversar com você é que honra e milagres são duas coisas que uma tem a ver com a outra. São duas coisas que tudo tem a ver uma com a outra. Nós precisamos entender o que é honra, e esse é um ponto que, como comunidade Ágape, nós temos uma longa caminhada pela frente. Temos muito a aprender. O texto diz assim, ó: e peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria, e honrem homens como este. Paulo está falando de Epafrodito, e era um obreiro, não era alguém que tinha caído de paraquedas, era alguém que tinha uma longa história, era alguém que honrava o Senhor, que servia ao Senhor, e Paulo pede para que a igreja de Filipenses recebesse aquele homem que se dedicava muito ao Senhor. Por isso que quando eu e você, nós entramos aqui, nós não estamos ouvindo o pastor pregar 1 hora, não, nós estamos ouvindo alguém que trabalhou 10 horas, preparando uma palavra. Alguém que se dedicou. Por isso que a minha mente, a sua mente não pode estar no problema lá de fora, não pode estar no resultado da eleição, no resultado do seu time preferido de futebol, de forma alguma. Esse momento é o momento em que precisa se honrar a Deus, e honrar quem está pregando a palavra para você. Coisas que talvez você não sabia, mas que para acontecer o seu PG, começa na quinta-feira, sexta-feira, isso quando não quebra no equipamento, né? São horas e horas e horas estudando. Aí no domingo, prega-se a palavra, depois reformula a palavra para o modelo de PG, aquela folhinha que o seu líder tem lá na mão. Aí o seu líder vai se esforçar, e ele vai estudar, vai se preparar, o dono da casa vai arrumar a casa, vai deixar a sala arrumadinha, para que nós possamos ir lá simplesmente compartilhar a palavra de Deus. Que maravilha! Você pode dar um aplauso para essas pessoas que fazem isso? Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor. Você sabia que aquela pessoa que está ministrando para a sua vida, primeiro, se ela não é batizada, ele tem que passar pelo batismo, e depois do batismo tem um curso de 5 semanas, que ele passa, alguns já fizeram aqui, sabe como funciona, que chama o curso Conhecendo a Família. E depois do curso Conhecendo a Família, ele tem que entrar em um outro curso, que são 8 semanas, que se chama 8 hábitos de um líder eficaz. Será que a pessoa que eu ouço falar nas terças-feiras, essa pessoa merece honra ou não merece honra? Você sabia que eles não devem faltar os domingos e as terças-feiras, senão ele vai levar um puxão de orelha? Espera aí, nós vamos chegar lá.
Aguenta aí. Se você entender isso, o que nós vamos discorrer um pouquinho daqui para frente, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Quanto do agir de Deus está faltando na sua vida? Quantas coisas você ainda não alcançou e você não entende porque não alcançou? Escuta, pode parecer pesado, mas os nossos milagres estão totalmente ligados à honra. Pastor, não era fé? Também. Mas eles estão totalmente ligados à honra. E o que nos falta está totalmente ligado à desonra. Jesus disse assim: mas disse-lhe Jesus: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Jesus diz: só em sua casa, em qualquer outro lugar, um profeta tem honra. Gente, vocês não sabem, né? Quando vai se pregar fora, né? Vai se pregar fora, as pessoas acreditam, sabia? As pessoas têm fé, as pessoas glorificam o pregador de fora. Aleluia, que maravilha. Eu vou falar, se for um exagero, depois você conversa com o chefe e fala para ele me tirar da escala. Aí fica tudo resolvido. Mas eu entendi que quando um pregador de fora vem, o mover acontece diferente. Sabe aquele sapatinho de fogo? E tu se enche mais, parece que a glória desceu, né? O céu desceu, a igreja subiu, se encontrar no ar. É por causa da honra. Nós honramos. Nós acreditamos, e naquele momento em que você está honrando, é automático, o Espírito Santo se movimenta, ele desce. Eu comecei a entender, pastor, porque que muitas vezes Celso Lopes, eu ainda criança, vinha de longe, e as pessoas vinham com aquela sede, com aquela vontade, com aquele desejo, e honrava aquele homem. O culto não era na igreja, fechava a igreja, era na frente da igreja, e quando chovia não tinha problema, todo mundo ficava ali debaixo de chuva, e os milagres começavam a acontecer, porque tinha gente honrando, tinha pessoa honrando aquele homem naquele lugar, e a presença de Deus descia. Deixa eu te falar uma coisa, nós vamos mudar a história desse lugar, nós vamos mudar a história dessa comunidade, a partir do momento em quando nós começamos a honrar qualquer um que subir aqui, aquele que te liderar, aquele que está acima de você, em relação ao que o pastor colocou, o seu líder. Quando nós começarmos a honrar, automaticamente os milagres vão começar a acontecer. Vão começar a acontecer. Aleluia. Escuta, eu não estou dizendo para você que você tem que deixar de ter fé. Aliás, sua fé tem que aumentar. Eu estou dizendo que a honra é tão importante quanto. Jesus, ele estava em um ambiente, barco, chuva, tempestade. Jesus dorme, os discípulos se amedrontam, acordam Jesus.
Jesus se levanta, olha para eles e diz para eles: a fé de vocês é muito pequena. Mas mesmo assim, Jesus não deixou de fazer o milagre. Pescaria. O mar não tinha peixe. Bateram a noite toda. Jesus chega, de longe grita: ei, tem peixe aí? Não, tentamos a noite toda, não deu. Lança a rede do outro lado. Aqueles homens já estavam desanimados, não tinha mais fé neles, não tinha mais esperança. Lança a rede do outro lado, a rede se enche, a fé era pouca, mas Jesus não deixou de fazer o milagre. Escuta o que eu vou te falar. Jesus deixa de fazer milagre onde não é honrado. Já teve tanto culto que eu vim, que você veio. Jesus veio todo feliz. Estou conjecturando, tá? Minha fé pensa assim. E quando chegou aqui, ele não encontrou honra. Então ele volta com o milagre. Aconteceu aqui. Ele não fez muitos milagres na sua própria casa, muitos milagres na sua própria casa, na sua própria cidade, porque ele não encontrou honra. E eu até penso que os poucos milagres que ele fez foi para poucas pessoas que ele honrou, que o honraram. E talvez você possa perguntar, né? Por que fulano é abençoado? Por que fulano, por que aconteceu com ele? Por que ele foi curado e eu não fui? Por que ele conseguiu tal coisa e eu não consegui? Ei, precisamos honrar a Deus, honrar os nossos líderes, honrar os nossos pastores, honrar as pessoas que nos cobrem em oração. Vamos nos colocar em pé. É uma mensagem para se pensar. Os milagres que Deus tem para mim e para você são incontáveis. Mas é duro ele chegar num lugar e ele dizer: eu não vou fazer muito milagre aqui. Se você tem sentido falta dos milagres do Senhor, eu quero te convidar nesta noite a buscar a Deus nesse sentido, e a fazer um pacto de honra. Eu não vou chamar aqui na frente, não. Eu gostaria que a gente fizesse algo diferente, que todos nós dessemos a mão, uma só comunidade. Vamos fechar os corredores assim, pode chegar mais perto. Eu quero que você diga sim ao que você ouviu aqui essa noite. Digo sim ao teu palpitar, digo sim à tua direção, digo sim a ouvir tua voz, digo sim à tua vontade, digo sim ao teu palpitar, digo sim à tua direção, digo sim a ouvir tua voz. Me rendo a ti, eu digo sim. Me rendo a ti, eu digo sim. Me rendo a ti, eu digo sim, Senhor. Me rendo a ti, eu digo sim. Me rendo a ti, eu digo sim. Me rendo a ti, eu digo sim, Senhor. Digo sim à tua vontade, digo
Essa canção está dizendo, eu digo sim a tudo que está na tua palavra, Jesus, a tua direção, a tua voz, ao teu palpitar. Queridos, há muito de Deus pronto para vir sobre nós. Há muito de Deus que já está preparado para mim e para você, para essa igreja. E a honra é o divisor de águas. A nossa fé talvez seja igual a de Pedro, dos discípulos. Já está bom, está valendo. A misericórdia de Deus vem, a graça vem, nos cobre, nos fortalece, nos socorre. Podemos melhorar, sim, mas já funciona. Agora, quando nós começarmos a honrar ao Senhor, a honrar os nossos líderes, vai começar uma chuva de milagre, uma chuva de poder, uma chuva de unção. Os céus vai descer neste lugar e nós viveremos como quem sonha. A glória de Deus vai te atingir, o poder do Senhor vai ser sobrenatural na tua vida. Ei, honre